O Instituto Saber Ser, criado em 2001, através da sua plataforma de conteúdos em promoção e defesa da democracia, entende que a sociedade precisa, no seu cotidiano, praticar a democracia, cultuar os valores democráticos. É muito difícil você ter uma sociedade democrática se a família não for democrática, se o local do trabalho não for democrático, se o local dos encontros de convívio não forem democráticos. Então, uma dimensão que a ciência nos oferece para refletir sobre isso é a psicologia. E a partir da psicologia nós vamos entender os desafios de construção de uma sociedade democrática. Quem vai nos falar sobre isso é o professor Manuel de Cristo. Antes da gente falar dos desafios propriamente e de algumas pistas para nós trabalharmos com grupos, nós vamos primeiro contextualizar que cenário é esse que nós estamos vivendo. Contextualizando o cenário, nós vamos poder, a partir daí, apontar que dificuldades esse próprio cenário nos traz. Eu trabalho com grupos há mais de 30 anos, trabalho antes de ser psicólogo, profissionalmente como psicólogo há 30 anos, em diferentes áreas de atuação, tanto na área clínica quanto na área comunitária, na área da saúde do trabalhador, na área organizacional, ao longo desses 30 anos. Atualmente, as nossas atividades se concentram na área da clínica, do que se denomina hoje de clínica ampliada, que não é apenas a atividade da psicoterapia, mas de um pensar interdisciplinar, de intervenções em diferentes espaços de atuação profissional, também atuando na saúde do trabalhador, na área do serviço público, no Tribunal de Justiça, e também na área da psicologia social comunitária. Então vejam só, vamos situar agora um pouquinho esse cenário. O que nós vamos abordar? Diria para vocês que nós vamos abordar o óbvio. Por que o óbvio? Porque é voz corrente hoje que é importante se trabalhar com grupos. Mas embora seja o óbvio, a psicologia tem ao longo de algum tempo mantido uma relação ambivalente com o trabalho com grupos, ora trabalhando, ora não trabalhando com grupos, e também trabalhando sobre diferentes aspectos. Então, o óbvio e suas não realizações, porque de tão óbvio, nem sempre a coisa acontece. E aí, nós vamos partir de duas constatações. A primeira constatação é de que nós vivemos numa sociedade sempre agrupados, mas apesar disso, a psicologia tem como objeto de estudos a psique humana, o indivíduo. Alguém pode dizer, não, mas é impossível falar do indivíduo sem falar do grupo, da sociedade, das instituições. Mas tradicionalmente é isso. Nós vamos ver que a própria expressão, a palavra psique, designa o indivíduo. E não se falava no seu início da psicologia de uma psique coletiva. Jung depois vem trazer a ideia do inconsciente coletivo, mas já algum tempo depois. E a segunda constatação é que nós temos visto muitos profissionais, entre os quais psicólogos, mas também assistentes sociais, pedagogos, administradores, trabalhando com grupos, mas nem sempre tendo uma fundamentação teórica adequada. Ou seja, nós temos uma certa onda de modismos. Então a gente vê as pessoas muitas vezes trabalhando com grupos e dizendo, eu trabalho com grupos. Que tipo de grupo tu trabalha? Aí a pessoa dá um nome, por exemplo, grupo de operativo, grupo de reflexão, roda de conversa. E quando você consegue conversar um pouquinho mais, você vê que nem sempre está clara qual é a fundamentação teórica que essa pessoa utiliza para desenvolver esse trabalho. Inclusive, nós chegamos ao ponto de ver pessoas que utilizam a mesma expressão para designar trabalhos diferentes. Por exemplo, alguém diz assim, eu trabalho com oficina. Aí o outro diz assim, eu também trabalho com oficina. E você vai ver que cada um tem uma forma muito diferente de trabalhar, que você não consegue ter clareza do que é que se está chamando de oficina. Por exemplo, também muitas pessoas dizem assim, eu trabalho com roda de conversa. E às vezes essa roda de conversa nada mais é do que um seminário, do que uma mesa redonda. Então, o que se denomina de roda de conversa? O que é um trabalho grupal? Um professor, quando está numa sala de aula, ele está trabalhando com grupos? Será que o professor tem a consciência disso?
Na nossa dissertação de mestrado, nós pesquisamos exatamente esse aspecto. Será que a turma se percebe como grupo e o professor consegue ver a turma como um grupo? Então, essa é alguma das nossas constatações. A partir disso, nós temos aqui 5 tópicos para elaborar. Não se assustem que a gente não vai passar de meia-noite, tá? Mas vamos abordar brevemente esses aspectos. Então, o primeiro aspecto é contextualizar o tempo que nós vivemos. No segundo momento, nós vamos falar sobre esse objeto de estudos da psicologia. É o indivíduo? É o grupo? São as duas coisas? Como é que isso se caracteriza? Vamos também abordar a seguinte pergunta: é possível ao psicólogo e a outros profissionais, de fato, trabalhar com grupos em tempos que nós vivemos, que são tempos tão individualistas, em que cada um está buscando vencer na vida, o seu lugar ao sol e pensando muitas vezes apenas em si mesmo? O quarto tópico é o desafio do trabalho com grupos na contemporaneidade, e a gente encerra com algumas pistas para esse trabalho. Bem, vamos falar um pouquinho dos tempos que nós vivemos. Eu diria para vocês, até numa contagem regressiva, pode ir clicando aí que o slide vai sendo organizado passo a passo na metodologia do Jack o Estripador, por partes. Então, vamos lá. Eu diria que nós vivemos tempos temerários e temerosos. Alguém pode fazer uma referência ao ex-presidente, há um trocadilho de fato com isso, mas esses tempos ainda não acabaram, né? Não, por isso ele não se reduz a uma pessoa, né, mas a um sistema, uma forma de organização da sociedade. Esses tempos, ele tem se alongado já há alguns anos, né? E que tempos são esses? Nós podemos dizer, então, que esses tempos temerários e temerosos, eles têm algumas características. Por exemplo, a intolerância à diferença. Como, então, trabalhar com grupos que nós vamos estar lidando com pessoas diferentes, quando nós temos uma onda de intolerância à diferença? Esses tempos também se caracterizam por um retorno à concepção taliônica, à lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente. Nós estamos aí a ver diariamente nas redes sociais, na convivência real e virtual, o quanto a onda de vingança ela se faz presente. Então é como se tivesse sangue nos olhos. Nós temos então pouca alteridade, né, e muita, aquilo que eu estou denominando de euridade, de muito individualismo, de você estar centrado muito só em si mesmo. As redes sociais são isso, os WhatsApps são isso. Você acaba postando muitas vezes ou mandando mensagem para um grupo virtual que você participa, sem ter lido as mensagens, às vezes repetindo mensagens que já foram e sem conseguir estabelecer uma troca de informação com alguém que lhe fez uma pergunta, porque dependendo do grupo e da quantidade de pessoas que tenha, numa manhã 300, 500 mensagens rapidamente são transmitidas. Então nós vivemos esses tempos. Há também nesse momento uma intensa disseminação de fake news, todas em geral difamatórias, e é muito fácil destruir, é difícil construir, mas é fácil destruir. Uma outra característica é esse ódio às minorias e também ao fascismo. Vocês já podem observar que dentro dessas características, isso não está restrito a um governo. Isso permanece a um momento que nós vivemos. Nós podemos também fazer esse trocadilho e dizer que ainda estamos nesses tempos temerários e temerosos, mas também nós estamos num tempo de bolso raso, né? E também num tempo de bolso grana, ou granada, ou granada. Bem, o que tem de característica desses tempos? Nós temos características que se mantêm, né, desse período temerário e temeroso, não há mudança. Nós temos também algumas outras características que foram agudizadas, que foram mais enfatizadas. Nós temos a dimensão rasa, superficial da explicação, sem convencimento, sem conhecimento, sem propriedade. Nós vemos, por exemplo, relações daquilo que o Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, né, em que as coisas mudam constantemente, nós não conseguimos
palpar, apreender como um líquido. Nós temos então também um fisiologismo, que isso já vem de muitas décadas no Brasil, um toma lá da cá, um é dando que se recebe, distorcendo a oração de São Francisco de Assis, o mudar tudo para não mudar nada. Esse é um movimento institucional. Quando a gente trabalha com grupos, é importante perceber o funcionamento das instituições. Se eu vou trabalhar numa escola, que escola é essa? Mesmo que eu vá trabalhar com uma turma, com a turma 704, essa turma é uma turma de que escola? É uma escola pública? É uma escola privada? É uma escola confessional? É uma escola militar? É uma escola da periferia? É uma escola no centro da cidade? Quais são os seus valores? Quais são as suas crenças? Quais são as suas missões? A partir disso, nós podemos delinear melhor o trabalho e desenhar o trabalho que se vai fazer. Nós temos também explosões factoides. Então, a cada dia, nós temos 3, 4 notícias em que a gente começa a discutir se a gente deve vestir rosa ou azul, e a reforma da Previdência está aí, sendo colocada garganta abaixo. Nós estamos lambendo a bota dos americanos, dando a possibilidade deles virem para cá sem visto nenhum, mas o nosso continua sendo exigido. Então, essa relação institucional de subserviência marca um determinado momento. Isso está presente em várias instituições e pode estar presente também no nosso trabalho. Uma outra característica são as explosões reais, por isso uma granada. Nós temos verdadeiras bombas que nós estamos vivendo nessa contemporaneidade. Explosões que vão desde a explosão de um sistema previdenciário, que é colocado como falido por conta das contribuições, tem menos gente contribuindo do que gente recebendo, mas essa é só uma parte da verdade. A Previdência, dita por vários órgãos e instituições, não é deficitária como se apresenta, até porque existem outras contribuições para o sistema, como, por exemplo, o PIS, o COFINS, etc. E essa dimensão tem impactado, por exemplo, na violência. Acabamos de assistir uma transmissão ao vivo de uma matança pelas redes sociais. Acabamos de ver em Suzano também uma situação grave. É óbvio que isso não veio com a posse de arma, que foi o decreto muito recente, mas isso segue uma determinada lógica de mais armas e de menos livros, contingenciamento da educação e da saúde por 20 anos, em compensação à liberação. E muitos psicólogos empolgados em poderem aprender a fazer uma avaliação psicológica para o porte de arma, e nós temos que saber mesmo fazer, mas sem nos indagar sobre o que isso significa. Então, nós temos aqui uma dimensão de uma certa ambiguidade também, uma avaliação que vai ficar valendo por 10 anos. E é possível uma avaliação psicológica ter a validade de 10 anos? O feminicídio tem apontado que mesmo sem arma nas casas, a maioria dos assassinatos a mulheres foi cometido por armas de fogo. Nós vamos ver isso daqui a algum tempo. Eu espero estar errado, e que a gente possa fazer um outro movimento coletivo em repensar como as coisas estão sendo colocadas. Bem, nós temos uma teocentrização do Estado. Há uma defesa do Estado laico, a Constituição nos coloca isso, mas nós vemos sempre manifestações nesse sentido das mais altas autoridades do país. Nós vivemos, então, tempos líquidos. Bauman, que faleceu relativamente recente, tem várias obras traduzidas para o português, como Modernidade Líquida, Tempos Líquidos, Amor Líquido, Vida Líquida, e ele vai falar dessa sociedade que tem algumas características. Então, o que vai ser colocado? Ele faz uma analogia com a obra O Mal-Estar da Civilização, do Freud, e ele escreve O Mal-Estar da Modernidade. Então, numa espécie de uma paródia, ele vai dizer o seguinte: o Freud dizia que na Idade Moderna, os seres humanos trocaram a liberdade por segurança. E é interessante, hoje nós vivemos esse dilema. O próprio Bauman falava isso. Nós estamos hoje em busca da segurança, então condomínios fechados, carros blindados, etc, etc, mas com isso perdemos a liberdade. E quanto mais liberdade nós temos,
menos segurança nós temos. Esse é um dilema que não tem muito como fugir, segundo Bauman. Esse é um dilema da existência humana. A luta entre liberdade e segurança. Bem, o excesso da ordem, da repressão, da regulação do próprio prazer gerou um mal-estar da civilização, um sentimento de culpa que vem em decorrência de você não poder expressar desejos, sentimentos e afetos. Então nós vivemos essa modernidade líquida em que nós temos a sensação de liberdade individual, como se ela tivesse sido atingida, todos se sentem mais livres para fazer o que quiserem, matar, roubar, enganar, ludibriar o outro, e nós agimos então conforme o desejo. Só que essa liberdade é uma liberdade muito voltada para si mesmo. Não existe liberdade sem responsabilidade. Eu só sou livre quando sou capaz de responder por aquilo que eu faço. A palavra responsabilidade do latim vem de responsa, ou seja, eu sou capaz de dar uma resposta àquelas situações que a vida me apresenta e a maneira como eu me porto nessas situações. Vejam, nós vivemos então tempos líquidos em que nada foi feito para durar. Há algumas décadas atrás se comprava uma geladeira e 30 anos e alguns talvez ainda tenham suas geladeiras até hoje. Nós vivemos aquilo que no capitalismo se chama de obsolescência programada. Então você compra um celular, por exemplo, e não dá mais para trocar só a bateria. Há muito tempo, aliás, não dá para trocar só a bateria, né? Você tem que trocar tudo. Então tudo é feito para não durar. Esses tempos líquidos também fazem com que as nossas relações adquiram essa superficialidade. Então, quando eu falo do tempo do bolso raso, também tem a ver com isso. Nós não conseguimos aprofundar relações. Então, como trabalhar com grupos, construindo vínculos entre as pessoas, se nós vivemos numa superficialidade? O Pichon Rivière fala que o vínculo é a presença minha dentro do outro e do outro dentro de mim. Ou seja, eu tenho uma representação do outro, o outro existe para mim e eu existo para o outro. Isso é o vínculo, é quando a gente se vincula. Nós podemos ter vários tipos de vínculo, não só vínculos sadios, mas também vínculos patológicos. Ou seja, esses vínculos estão sendo demarcados também por esse novo momento que nós vivemos das novas tecnologias. E nós não temos como fugir disso, isso é uma realidade. Nessa modernidade líquida, tudo é propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível. Com isso, há uma ênfase, então, ao individualismo, à fluidez, à efemeridade das relações. Aquilo que eu cheguei a denominar de instagramática das relações. Ou seja, nós vivemos da imagem, dos Instagrams ou da instagramática. A gramática que determina as regras das nossas relações é a do instantâneo, é da fluidez, da rapidez, seguindo os parâmetros da modernidade líquida do Bauman. Então, se a gente observar, um líquido ele sofre mudança constante sem que nós consigamos aprisionar a sua forma. E assim também estão as relações. Tá? As relações estão se tornando cada vez mais frágeis e os laços humanos estão se desfazendo. É curioso que, por exemplo, o CRAS, ele tem como um dos objetivos, os Centros de Referência em Assistência Social, o fortalecimento das relações familiares. Quando fala isso, está falando do fortalecimento dos laços humanos, dos nós humanos. Então, como fazer um laço sem um nó que amarre? E claro que dependendo do nó, ele pode dar uma sustentação de base ou ele pode sufocar. Ele pode também matar. Nós temos vários tipos de nós. Nós somos vários, né? E nós também temos vários nós nas nossas relações. Essa é a dimensão fundamental para o trabalho com grupo. Não adianta, por exemplo, para o psicólogo, mas nós poderíamos pensar em qualquer outra profissão, estou focando aqui mais na psicologia de maneira mais específica, pensar em trabalhar, por exemplo, a subjetividade, o comportamento do indivíduo, o psiquismo, se não pensarmos nos nós que diariamente nós amarramos, que nós atamos com os outros. Os nossos conflitos, as nossas dificuldades, todas
são decorrentes das relações, dos laços, dos lações de embrulho, de presente que nós fazemos, né, e que nós fazemos de novo, por isso são elas voltam, né, são decorrentes das relações, dos conflitos relacionais. Todos, podem pensar, conflito na família, conflito entre pais e filhos, conflito entre companheiros, conflito no ambiente de trabalho, conflito na vizinhança, sempre a partir de relações. E nós, às vezes, insistimos em pensar o indivíduo dissociado disso. Ou quando muito, que hoje é praticamente impossível alguém dizer que não dá para falar disso, do indivíduo, do comportamento do indivíduo, sem o social, fica o social alguma coisa muito vaga. Mas como é que, do ponto de vista prático, nós trabalhamos a subjetividade nessas relações? Como é que esse social comparece na construção da subjetividade e na expressão dessa subjetividade? Esse é um desafio. Então, as tecnologias atuais, elas acabam mudando a noção de tempo e de espaço. O tempo se sobrepõe ao espaço. Então, por exemplo, nós podemos agora nos movimentar sem sair do lugar. Está sendo gravado para depois estar na plataforma do Instituto Saber Ser, mas poderemos estar fazendo uma transmissão ao vivo e estar em qualquer lugar do planeta sem ter saído daqui, sem ter alterado, né, o lugar, e nós, pela dimensão do tempo, ele se sobrepôs. Então, o tempo líquido, ele permite esse instantâneo e esse temporário. Nós vivemos, então, hoje, grupos virtuais. Coloquei apenas alguns aqui para que a gente possa ilustrar, né? WhatsApp, Instagram, Face, Twitter e vários outros que nós temos. Bem, essa é uma realidade que nós não tínhamos há um tempo atrás. Então, nós vivemos hoje uma fronteira no espaço real e no cyberespaço. Nós vivemos uma telerealidade. Você viaja, vai para um determinado local e você grava, filma, posta, e agora não basta bater a foto, você tem que bater a foto e postar ao mesmo tempo. Então, nós vivemos hoje modos de subjetivação que vão deixando marcas no nosso próprio corpo, seja na maneira de nós nos alimentarmos, seja na maneira de nós nos relacionarmos com o outro, na maneira de nos posicionarmos no mundo. Não há tempo e espaço como nós vivíamos, né, na concretude. Hoje não há concretude. O que é real, o que é imaginário, o que é fantasioso? Nós vivemos, então, a telerealidade. O Muniz Sodré, que é um pesquisador importante da área da comunicação, foi orientador da minha dissertação de mestrado, tem vários livros sobre isso. Tem um livro interessante chamado A Máquina de Narciso, bastante interessante, que ele mostra o simulacro da realidade. Nós vivemos uma simulação da realidade. E a palavra tele tem a ver com distância, telefone, televisão, né? Telencéfalo é a parte do nosso cérebro responsável por nos dar uma noção da distância que nós temos dos objetos, das pessoas, a nos orientar. Nós vivemos então uma relação com o abstrato, com o impalpável, com a fantasia, com o pensamento, com a imaginação. Então nós vivemos experiências incríveis. Quantas vezes vocês já riram sozinhos, sem que alguém os tenha acusado de estar num pensamento delirante, né, ou de estar ouvindo alguma voz, né, com alguma alucinação, mas simplesmente porque estávamos ao celular e contactando com essa outra realidade e rindo ou aborrecendo. É muito curioso a gente ver as pessoas. Semana passada eu quase que caio aqui no estacionamento da UNAMA, exatamente por isso, de cabeça baixa andando. Quando me espantei, eu estava entrando no arbusto lá e por sorte eu não caí, né? Isso acontece. Vivemos então essa telerealidade e uma desmaterialização do corpo. Alguns falam também da desterritorialização. Tá? Bem, há um desaparecimento então do interesse na relação com o outro, com o concreto. Vocês podem dizer, mas professor, e o grupo? Afinal, vai entrar ou não vai na história? Bem, exatamente contextualizando essa realidade que a gente pode pensar as dificuldades que se tem hoje para se trabalhar com grupos, quando
O grupo, diferentemente do que dizem vários autores, que ele funciona como uma galeria de espelhos, porque eu posso me ver no outro, seja pela semelhança, seja pela diferença, o grupo hoje tem essa dificuldade, porque como é que eu vou ver o outro se eu só estou vendo a mim mesmo? Como é que eu vou ver o outro e ter paciência para a escuta se nós estamos muito rápidos, muito fluidos e querendo respostas imediatas? Bem, esse tempo que nós vivemos, então, nos dá essa noção de ter superpoderes, como se a gente pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo, uma onipresença. Então nós nos aproximamos de Deus, que é onipresente, e há um desaparecimento da alteridade. E aí a gente se pergunta, e o contato e o cuidado dirigem-se a quem? De quem cuidar? Com quem ter contato? Nós temos então os grupos de discussão nas suas várias modalidades, nos seus vários aplicativos e instrumentos. Nós temos uma linguagem própria, olha lá, um internetês que você tem só as consoantes em geral, né? Então você diz BLZ para dizer beleza, TD, BM, tudo bem, né? Enfim, alguns já faziam isso quando estavam anotando matéria no cursinho, né, para fazer vestibular, fazer suas abreviações e tal, mas agora já existem algumas já mais ou menos padronizadas e às vezes você não consegue entender absolutamente nada o que quer dizer aquele emoticon, aquele símbolo, etc. Eles começaram com, por exemplo, 2 pontinhos, né, ou um ponto e vírgula e um parêntese, que era alguém piscando. Agora já foi trocado pelos símbolos, né? Então, os grupos virtuais se constituem como uma realidade impensável há tempos atrás. Assim que começou a utilização de e-mail, embora eu não seja tão velho assim, mas eu sou da época em que se iniciou o uso de e-mail, eu lembro que eu participei de uma lista de discussão na área de psicologia social. E aí, sem ter muita noção do que significava aquilo, eu participando de um grupo, e aí eu achei que estavam comentando no e-mail, aquela história que assim, você mandava um e-mail e todo mundo da lista recebia aquele e-mail. Se alguém dissesse obrigado, todo mundo recebe o obrigado. E eu comecei a achar que tinham coisas ali que a gente estava perdendo tempo num grupo de profissionais de todo o Brasil. E aí eu caí na besteira de comentar e dizer assim, para o moderador, eu disse, fulano, mas esse grupo está com muita besteira, né? Como é que pode um negócio desse? Aí pronto. Quando eu fui abrir minha caixa de e-mail no outro dia, ou 3 dias depois, porque não se abria e-mail todo dia, porque a internet era discada, daquela que fazia aquele barulho, né? E que se alguém atendesse o telefone, caía a internet, enfim, né? Olha, vocês não imaginam o quanto era difícil, se a gente pensar como é hoje, né? E a gente se irrita hoje quando a conexão está ruim, e ela geralmente está ruim. E aí, 3 dias depois, uma semana depois, quando eu fui abrir meu e-mail, que já estava com a caixa lotada, porque eram apenas 28 megas de memória, o e-mail, o Hotmail na época, todas as mensagens brigando e dizendo alguma coisa para mim. Mas foi muito interessante o que o coordenador disse. Ele disse assim, se você acha que a discussão é de besteira, então você poderia sugerir um tema para que a gente pudesse conversar. Tac, 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 tac. Isso que ele fez assim na minha cara, né? Tac, 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 tac. Abanou minha cara. Óbvio. Então, o princípio é esse da vivência em grupos. É a minha participação. Vejam, esse simples exemplo mostrou uma intervenção dele enquanto coordenador, não de crítica, mas me chamando para pensar o que é a convivência em grupo e o que é o trabalho com grupos. Se você está achando que é besteira, é porque você tem expectativas sobre esse grupo. Então coloque as suas expectativas, ou mais ainda do que isso, diga aquilo que você quer que aconteça. Seja ativo, seja sujeito do grupo. Participe. Foi uma intervenção absolutamente simples, mas que, sei lá quanto tempo isso tem, talvez 20 anos, eu tenho registrado até hoje, e às vezes penso nisso quando vou intervir num grupo. Como eu posso fazer para que as pessoas
se mobilizem, participem de uma outra maneira, existem várias formas de participação, sem que eu esteja reclamando, criticando. Não, cada um participa da forma que melhor consegue. Bem, então isso era impensável há alguns anos atrás, mas é uma realidade da qual nós não temos como fugir. E aí, qual é então o objeto de estudos da psicologia? É o indivíduo ou é o grupo? Essa é uma discussão antiga, alguns já consideram ultrapassada, mas infelizmente ela ainda se mantém. Eu diria, se mantém às vezes teoricamente, às vezes se mantém na prática. É a dicotomia entre o indivíduo e o grupo, entre o interno e o externo, e entre o psicológico e o social. Então, o psicólogo trata do psicológico, trata do interno, e o assistente social, o sociólogo, o pedagogo, os outros vão tratar do externo, do social, do grupo, certamente nessa dicotomia, e tratando indivíduo, interno, psicológico, grupo, externo e social como categorias isoladas e dissociadas, como se fosse possível a gente lidar com um sem lidar com o outro. Mesmo que eu não tenha consciência, quando eu intervenho sobre uma pessoa, eu estou intervindo no grupo, porque o grupo é feito de nós, de vínculos, de relações. O Moreno, Jacó Levi Moreno, criador do psicodrama, fez um estudo sobre isso, sobre essas relações. Ele criou um teste chamado teste sociométrico, em que ele identificava como eram as relações entre as pessoas no grupo. Elas existem. Se nós conseguíssemos identificar feixes de luz saindo do nosso corpo, de várias cores, nós veríamos aqui essas conexões que nós estamos estabelecendo. Então, se eu brigar com alguém agora, eu não estou brigando só com essa pessoa, eu estou brigando com ela e com sua rede de relações. Quando eu brigar com ela, alguns vão dizer assim: toma-te, bem feito. E outras vão dizer assim: por que o senhor falou isso? E vão se aborrecer, e vão se doer, vão se condoer por ela, porque nós estamos interconectados mesmo antes das redes sociais, mesmo antes da web, nós já estávamos conectados. Fuchs, baseado, que é um grupo analista, baseado em autores gestálticos, ele vai mostrar que, assim como o nosso cérebro é feito por conexões, por nós, a nossa vida no cotidiano é feita por esses nós, por essas conexões. Então, são essas conexões que importa que nós possamos estudar. Criou-se, então, esse dilema entre essa separação do interno, do externo, do indivíduo e da sociedade. A origem da psicologia, como eu dizia no início, vem de uma palavra grega que eu não vou tentar pronunciar aqui, né? Porque também nunca estudei o grego, mas fui lá vendo o dicionário de etimologia. Significa alma, indivíduo. E na história da psicologia, nós temos, na história, no seu nascedouro, duas concepções. Uma que diz que o indivíduo é determinado pelo interno, o determinismo psíquico da psicanálise, que vai falar do inconsciente, do interno, do intrapsíquico, e outra que vai falar que o indivíduo é determinado, condicionado pelo externo, que ele é um organismo que responde aos estímulos que lhe são apresentados, numa visão comportamental behaviorista. Claro que aqui quem possa entender de psicanálise e de behaviorismo vai dizer: professor, mas não é mais assim nem na psicanálise nem no behaviorismo. Verdade, mudou, ainda bem, mas começou assim. Começou e nós temos ranços, né? Às vezes essas coisas se mantêm sem com que a gente se dê conta, né? Entre essa diferença entre o interno e o externo. Isso não foi só na psicologia, isso era na ciência de uma forma geral. Nós temos aqui esses dois autores, Comte e Durkheim, que também, na mesma época que a psicologia tentava se tornar uma ciência autônoma, lá na Alemanha, 1879, no laboratório em Leipzig, naqueles experimentos, foi a época que Comte e Durkheim também tentavam fazer com que a sociologia fosse considerada uma ciência. E o modelo de ciência era um modelo quantitativo, de mensuração, de observação. E para os dois, os fenômenos sociais não poderiam ser reduzidos às leis psicológicas. Ou seja, nós não poderíamos explicar a sociedade a partir das leis que explicavam o comportamento do ser humano. Mas por quê? E perfeitamente compreensível, porque na época nós tínhamos uma psicofisiologia. Então, se acenderem essa luz aqui,
vai dar uma claridade e nossa pupila vai contrair para proteger da luz. Isso é uma resposta do nosso organismo. Felizmente, depois o próprio Skinner veio e disse assim, não, mas olha, isso corresponde a 1%, 5% do nosso comportamento. Nós somos muito mais do que isso. Muito mais do que um comportamento respondente, nós temos um comportamento que opera sobre o mundo e nós operamos sobre o mundo e a consequência dessa nossa ação sobre o mundo é que vai manter ou extinguir um determinado comportamento. Foi um bom avanço, né? A própria psicanálise também avançou em não ficar pensando só o intrapsíquico, só o interno, a presença do terceiro, do supereu, mostra a presença da sociedade. Freud escreveu 5 obras vinculadas à questão de grupo, de massas, análise do eu e do ego, mal-estar da civilização, totem tabu e outros, apesar de não ter estudado, de não ter trabalhado especificamente, mas deixou algumas pistas importantes, algumas já revistas e criticadas e com outras leituras. Então, havia uma briga nessa época. E aí a pergunta que se coloca é a seguinte, afinal de contas, é possível psicólogos e os demais profissionais trabalhar com grupos? Hoje, nesse tipo de sociedade toda que nós descrevemos aqui, nós diríamos sim, mas também diríamos não. Depende. Depende, por exemplo, de qual concepção nós tenhamos. Então, vocês veem aí 2 imagens, aparentemente 2 imagens de um grupo, ela vai passar ali e vai ver um outro nomezinho. Então, é possível nós trabalharmos com o grupo se nós entendermos que esse grupo forma uma totalidade e ele está para além do indivíduo. O grupo é uma realidade transindividual, que transcende o indivíduo. Ele não é formado apenas por pessoas. Mesmo com a alteração das pessoas ou a inexistência das pessoas, daqui a pouco, quando a gente terminar aqui, que nós formos embora, o grupo deixou de existir? Nossas famílias deixaram de existir porque nós estamos agora aqui? Então, o grupo transcende o indivíduo. Se nós entendermos por essa ótica, é possível trabalhar com grupos. Se nós entendermos pela ótica de que o grupo é a soma das partes, dos elementos que constituem esse grupo, aí fica mais difícil. Mas apesar de ficar mais difícil, eu diria que é assim que muitas pessoas trabalham. Um exemplo, escola. Você vai numa escola, não sei se alguém aqui trabalha em escola, e o que é que nós vemos? O perfil da turma. Já viram isso? O perfil da turma? Com os filhos, com os sobrinhos, ou vocês fazendo estágio, ou trabalhando nas escolas? E como é o perfil da turma? É a descrição de cada um. Joãozinho tem TDAH, fulano tem um transtorno bipolar, o outro tem não sei o quê, o outro tem não sei o quê, só coisa, né? Só diagnóstico, né? Ou então, esse é muito bonzinho, esse é comportado, esse só tira 10, etc. O perfil da turma não é o perfil da turma, é o perfil dos indivíduos que compõem a turma. Agora, o que acontece quando o bonzinho comportado se relaciona com aquele que não é tão bonzinho e tão comportado? Há um tempo atrás se dizia que não dava para trabalhar grupos, por exemplo, de pacientes psicóticos ou de pacientes com transtorno bipolar, não é? Na época, quando ainda se chamava de psicose maníaco-depressiva, de PMD, se dizia que não era possível porque todos estariam muito agitados. Por quê? Porque se parte da noção da soma. O que acontece comigo quando eu me relaciono com o outro vai ser completamente diferente do que eu nas minhas características individuais, que não são tão individuais assim, porque elas foram aprendidas na relação social, mas que podem ser modificadas. De repente alguém diz assim, olha só como fulano fala, eu não quero ser assim. E às vezes ele pode se dar conta que tem alguém mais falante do que ele, alguém que é tão calado que ele diz assim, mas como fulano é calado, né? Ainda bem que eu falo um pouquinho. Então o grupo tem essa possibilidade do espelhamento, ou seja, algumas pessoas trabalham na ótica individual, só que tendo outros na presença, mas o trabalho continua sendo individual. Ou seja, aparentemente eu estou trabalhando com grupos, na prática eu não estou trabalhando com grupos, eu estou trabalhando com pessoas,
que estão juntas umas das outras, mas eu não trabalho a relação. E se eu não trabalho a relação, eu não estou trabalhando o grupo. Agora, eu também posso trabalhar esse grupo como totalidade e me perder, porque eu vejo tanto a totalidade, eu vejo tanto todo, que eu descaracterizo o indivíduo, como se ele também não existisse. Então, ou eu tendo a generalizar e dizer que tudo é do grupo, eu poderia dizer agora assim, olha que plateia interessante, que plateia participativa, atenta, e pode ter alguém cochilando, não vou dizer agora que tem, ainda bem que não tem. Eu generalizei. O todo não são todos. O todo, segundo o clássico Curti-Levin, é diferente da soma das partes. Não é mais nem menos, é diferente. É diferente. Eu gosto muito de usar um exemplo da água, embora seja um elemento, né, diferente de nós, mas de qualquer forma que nos constitui também. A água tem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Se nós fôssemos analisar a água como um grupo, nós diríamos que a água tem esses duas pessoas aqui, os 2 hidrogênios, que têm como característica serem inflamáveis. E nós temos o oxigênio, uma molécula, então uma pessoa, o oxigênio, que é comburente, que pode provocar explosão. Então, se eu unir 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, sendo 2 explosivos e um inflamável, quando eu unir os 2, não deu bomba, não deu granada. Ao contrário, a água pode apagar o fogo. Essa relação, no caso da água, se dá pela ligação e pela conexão que hidrogênio e oxigênio fazem. Agora, quando nós estamos num grupo, nós também estamos fazendo conexões, algumas das quais nós não temos a noção do que vai significar. Eu não sei, por exemplo, como vocês vão sair daqui. Se essas coisas que eu estou falando, vocês vão sair contentes, vão sair tristes, vão sair aborrecidos, o que vocês vão fazer com isso? Nós não temos a noção. Agora, com certeza não serão mais os mesmos, nem eu. Porque, como diria o Heráclito de Éfeso, o pai da dialética, nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque nem ele nem o rio serão os mesmos. Então, essa relação é que vai constituindo um grupo. Mas nós somos de uma época aristotélica, nós tendemos a classificar. O Aristóteles fazia isso, tornar classes, pegar elementos comuns e classificar. Então nós classificamos, esse grupo é bom, esse grupo não presta, esse grupo é isso, esse grupo é aquilo. E classificamos com características do indivíduo. Esse grupo é impulsivo, esse grupo é tranquilo. Vem cá, qual é a personalidade dele? Década de 60, 70, tinha um livro chamado Complexo de Édipo do Grupo. Bem, quem é o pai, quem é a mãe, aí já fica um pouco mais complicado, né? Então vejam, nós pegamos referenciais teóricos de uma concepção que é individual. Levamos isso para um outro campo, para um outro objeto de estudos, que é o grupo, que ainda que seja composto por indivíduos, é diferente, e tentamos colar e fazer e explicar como se fosse a mesma coisa ao explicarmos o comportamento de um indivíduo. Não é. E por que isso? Nós falarmos então indivíduo ou grupo? Bem, nós temos essa imagem aqui bem singela para mostrar a nossa precariedade, a nossa prematuridade. Então, o ser humano ele é um deficiente instintivo, poderíamos chamar assim. Nós somos expostos a uma série de situações e nós não temos recursos biológicos suficientes na nossa limitação animal para lidar com todas essas exigências que o mundo nos faz. Então, nós não conseguimos satisfazer todas essas necessidades. Daí que nós precisamos do outro. Isso tem a ver com o que os biólogos chamam de uma condição neotênica ou neotenia. Neotenia do grego, neo, quer dizer jovem, e tenia, que se estende. Então são aquelas características que da vida infantil nós permanecemos ao longo da vida adulta.
Ou seja, nós somos eternas crianças, apesar de termos evoluído. Isso tem um lado positivo, no sentido de que a gente pode aprender sempre, mas por outro lado tem aquela dimensão que nós, por sermos limitados, por sermos finitos, por termos lacunas, precisamos do outro para também satisfazer as nossas necessidades. Em janeiro eu escrevi um artigo no caderno do Liberal chamado Onde Mora a Felicidade? Não é possível que a felicidade more só em mim, não é possível de que ela more só no outro. Eu não posso colocar esse peso nas costas de alguém, como os casais românticos e apaixonados dizem: eu vou te fazer feliz, ou tu não me fizeste feliz. Colocar a responsabilidade da própria felicidade no outro é uma ilusão, tem a certeza da decepção. Por outro lado, dizer que eu posso ser feliz sem o outro é quase como que uma masturbação intelectual. Podem rir. É quase como masturbação intelectual, porque é como se você pudesse ter um prazer sozinho e que ele fosse tão pleno quanto um prazer que é estabelecido na relação. É completamente diferente. Tá? Bem, é possível então trabalhar com grupos? Voltamos a insistir na pergunta. E aí a gente pode dizer o seguinte: nós somos seres prematuros. E a nossa maturação ela é feita nas relações, ela é feita fora do útero. Nós nos tornamos pessoas, como gostam de dizer os rogerianos, e de fato, nós nos tornamos pessoas. Nós somos animais. Agora, temos algumas capacidades, a capacidade de pensar, de postergar, aquilo que o Vygotsky chama de funções psicológicas superiores, que nós temos essa capacidade. E que as formigas, as abelhas, os leões, vários outros animais que vivem agrupados, embora possam fazer uma série de elementos que a gente fica com inveja às vezes da organização deles, mas eles não têm isso como algo planejado. Isso é uma dimensão mais instintiva. Nós temos a capacidade de dizer: não, isso não. Por isso vivemos uma sociedade extremamente complexa. Por isso não dá para dizer isto é do social, como se o social fosse algo homogêneo, uniforme. Ao contrário, o social é formado por contradições, por interesses diferentes, de grupos diferentes, numa sociedade plurifacetada. Então, a presença do outro é que proporciona a constatação de algo que me falta. Até então, eu comigo mesmo posso estar me sentindo feliz. Depois eu vou olhar e a grama do vizinho é mais verde, e o carro dele é mais bonito, e a mulher e o marido, enfim, são melhores. O outro me assinala a minha falta. Nós somos seres faltosos, mas não somos metades. Metade da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Nós somos inteiros. Agora, somos inteiros, mas inteiros que necessitamos do outro para essa completude. Então nós vivemos uma ilusão de completude muitas vezes. Bem, seguindo adiante, nós podemos dizer então que nós somos fundamentalmente grupais. Nós vivemos permanentemente agrupados. Se nós tivéssemos um extraterrestre que fosse nos olhar, ele ia ficar abismado com a quantidade de tempo que nós passamos junto com outras pessoas. Em todos os lugares, nós em geral estamos agrupados. E mesmo quando nós estamos sozinhos, lá com os nossos botões, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nós podemos dizer que essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos estão relacionados ou são decorrentes das relações sociais que nós vivemos. Ninguém pensa ou sente algo a não ser por um processo de aprendizagem que se deu na relação com o outro. Inicialmente com a mãe, com a família, depois com a vizinhança, com a escola e etc. E hoje, uma subjetividade mediada pelas outras instâncias, como por exemplo a mídia. E aí então a gente insiste na pergunta: é possível trabalhar com grupos? Eu tinha dito para vocês o seguinte: juntar pessoas no mesmo espaço físico não garante a grupalidade.
senão uma parada de ônibus, em que a gente vai, todos os dias encontra mais ou menos as mesmas pessoas, já conhece até o cobrador e o motorista, porque é aquele mesmo horário, nós poderíamos dizer que era um grupo. Do ponto de vista concreto, sociológico, sim, mas do ponto de vista psicológico, não. Falta algo. O Sartre chama isso de serialidade, está a produção em série. Bem, nós podemos então, como eu falei ainda agora, trabalhar com o indivíduo apenas, mas numa perspectiva grupal. Então, trabalhar com grupos não é só trabalhar com pessoas juntas. Eu posso até trabalhar individualmente, mas trabalhar numa perspectiva grupal. E pode também ter o contrário. Eu posso trabalhar com um grupo na perspectiva individual ou individualista. Ou seja, eu não estou trabalhando com grupo. Eu estou trabalhando com indivíduos junto de outros grupos. Aquilo que Leon Greenberg, Rodrigues e Mary Langer, são 3 autores latino-americanos, escreveram na década de 70 um livro chamado Psicoterapia de Grupo, e eles mostravam a diferença dos vínculos, do vínculo em grupo, quando você só dá ênfase no indivíduo, no vínculo do grupo, quando você vê a totalidade, e no vínculo de grupo, quando você articula o que se passa do indivíduo com o grupo naquele momento. Então, o que garante ou não a possibilidade de trabalhar com grupos é a postura, é a perspectiva, é a maneira de ver o grupo. Olha só que singelo, né? Então, para trabalhar com grupo, nós precisamos primeiro reconhecer a nossa prematuridade, a nossa precariedade, a nossa fragilidade. Então, nós construímos a nossa identidade pessoal, mas a nossa identidade pessoal ela é sempre uma identidade social. Nós temos nome, mas temos sobrenome. Manuel, Maria, João, tem vários. Podemos até ter pessoas com o mesmo sobrenome, alguns homônimos, mas o que nos dá identidade é não apenas o prenome, mas é o pertencimento a um grupo, a uma instituição. Então, tem uma frase bastante interessante do Leonardo Boff, que ele diz assim: o tu é parteiro do eu. Eu nasço a partir da relação com as outras pessoas. Eu só vou saber se eu sou feio ou bonito, alto ou baixo, né, gordo ou magro, bacana ou não, dependendo dessa relação. Então o outro é que vai me parir, né? E para entender grupos é necessário, trabalhar com grupos é necessário entender a história e aprender com a história, hoje tão desvalorizada, né? Mas aprender com a história significa ver assim, quando é que surgiu o primeiro grupo humano? Os autores dizem que geralmente foi a partir da convivência ao redor do fogo. E ali, ao redor do fogo, surge a linguagem. O ser humano precisou se comunicar para além da sua arte rupestre, dos seus desenhos, dos seus murmúrios, ainda sem construção frasal. Desenvolveu a linguagem. E nós temos aí vários autores, e o Vygotsky, Luria, Leontiev, por exemplo, mostram a importância da relação entre linguagem e pensamento. Você vê que uma criança, quando começa a falar, parece que ela fica mais inteligente, né? Porque o pensamento é a linguagem internalizada. E a fala é o pensamento externalizado. Daí a impossibilidade de nós pensarmos um indivíduo isolado. Porque linguagem é código. E código é construção social, com significados. Mas não apenas com significados, com sentidos. Porque uma palavra no dicionário tem o seu significado, mas ela tem sentidos diferentes que nós atribuímos dependendo dos grupos de pertencimento que nós temos. Nós vamos valorizar mais uma ou outra palavra, desvalorizar mais uma ou outra. Tá? Então, por que nós nos agrupamos? Por que o ser humano se agrupou? O Luiz Carlos Osório, que a Daniele mencionou aqui no início, diz o seguinte, que nós nos agrupamos basicamente por 2 razões. A primeira foi para nós nos defendermos dos perigos da natureza. E a segunda, para nós instrumentalizarmos o nosso domínio e o nosso poder sobre grupos rivais. Então o ser humano era nômade,
não dominava as técnicas agrícolas, ele precisava sair de um lugar para o outro. E encontrava um outro grupo, era um grupo rival, como diz o ditado popular, quando você não consegue vencer o inimigo, você se une a ele. Então o agrupamento surge para se proteger, né, tanto da natureza, das intempéries, dos perigos, quanto dos grupos rivais. E aí o Congresso Nacional faz isso muito bem, se é que a gente pode chamar isso muito bem, que são os fisiologismos e, né, os conluios e as uniões de grupos para determinados interesses, para satisfazer seus interesses. Eu costumo dizer o seguinte: infelizmente, nós estamos condenados a viver ou a conviver em grupos, desde o momento que nós nascemos até o momento que nós morremos. Existe algo que nós aprendemos ou precisamos aprender, que é a unir e a separar. Nós nascemos de uma união, depois nós separamos no nascimento, que Otto Rank chama do primeiro trauma, né? O trauma do nascimento. Separamos. Mas ao separar do útero materno, aquele lugar aconchegante que nos dava tudo, sem nós precisarmos fazer esforço nenhum, nós nos unimos a um grupo que vai nos aconchegar. Depois entramos, por exemplo, na escola, e aí separamos da casa, temos que sair da casa, que geralmente os pais sofrem mais do que às vezes as próprias crianças, né? Será que vai chorar? Será que vai não sei o quê no primeiro dia de aula? Não sei se a criança vai, mas o pai, a mãe, ou sei lá, a avó, às vezes vai, né? E vai separar, mas vai separar para unir. E depois muda de turma e de professor e assim por diante. Nós estamos agora unidos, daqui a pouco vamos separar. É o desafio da convivência, né? Então, o espaço grupal é o espaço do encontro e o espaço dos desencontros. Quais são os desafios que nós temos, então? Então, o primeiro desafio é o desafio da convivência humana. Nós somos inseridos numa família. Esse é o primeiro desafio. Ao nascer, nós somos inseridos numa família. Uma família que, seja ela biológica ou socioafetiva, não escolheu quem nasceria. E também a criança não escolhe a família que vai nascer, seja, como eu disse para você, biológica ou socioafetivamente. Então esse é o primeiro desafio. Por quê? Porque isso nos coloca um imperativo ético. Nós temos que conviver com alguém e vamos ter que aprender a conviver com essas pessoas. Grupos de adoção, por exemplo, dizem assim, quando alguém diz: ah, papai, disseram que eu era adotado e tal, aí diz assim: você é adotado, sua mãe é adotada, seu irmão é adotado. Nós adotamos as pessoas para nós convivermos. Algumas nós não queremos conviver, não adotamos, não trazemos para a nossa vida. Então todos somos adotados, psiquicamente adotados. Se não fôssemos adotados, como vários não são, nós sofreríamos. Porque o que me dá a identidade de ser filho, ou de ser pai, ou de ser mãe, é o vínculo, é o afeto. Novamente, vínculo, afeto. Nós somos feitos de nós. Então, daí vem a origem. Por que é o imperativo ético? Porque a palavra ética vem de ethos, e os gregos escrevem com E maiúsculo e com E minúsculo, para significar casa, moradia, espaço físico, mas para significar também a maneira como se vive nessa casa. Então a ética diz respeito ao cuidar da casa, da maneira como você vive. Isso em qualquer lugar, qualquer que seja a nossa casa. Isso nos coloca também a dimensão da intimidade. Não existe nada melhor e nada pior do que a intimidade. Dá dinheiro, mas não dá intimidade, né? Não dizem assim? Dá dinheiro, mas não dá intimidade, porque se dá intimidade, já era, né? Então vejam, aqui nós colocamos o segundo desafio. Nós vivemos então um movimento, né, de um individualismo travestido de individualidade. Ou seja, em nome da defesa da sua individualidade, isso é meu,
né, de preservar essa individualidade, você acaba sendo individualista. Ali naquela imagem isso ilustra, então confunde-se uma coisa e outra. Isso é uma fase do desenvolvimento que o Piaget já colocou lá, do egocentrismo, numa determinada faixa etária, mas a gente cresce e continua muitas vezes sem ter saído de lá. Ou do que a psicanálise chama de narcisismo primário. Parece que o mundo gira ao seu redor e não existe o outro. Bem, nós temos então uma cultura, que o Edgar Morin, o autor da Complexidade, vai dizer que é uma cultura de massa que responde essencialmente a esse hiperindividualismo. Ele chama de hiperindividualismo. Esse hiperindividualismo, ele é privado. Por quê? Porque ele contribui para enfraquecer os grupos e as instituições, as famílias, as escolas, as instituições sociais, principalmente aos pés da supermáquina. Na época, ele analisando isso, não tínhamos as redes sociais desenvolvidas como temos hoje, era a televisão e outras, mas hoje nós podemos incluir as redes sociais também. O Muniz Sodré vai colocar uma coisa interessante. Então, nós vivemos um movimento pseudo-grupalista. Aparentemente nós estamos agrupados. Não é à toa que faz tanto sucesso os reality shows. O mais famoso deles, o BBB, que está aí, eu acho que há mais de 18 anos, né? E as fazendas e todas as outras modalidades que a gente possa imaginar. Por duas razões. Primeiro, porque eles formam o par do narcisismo, e do exibicionismo e do voyeurismo. Então todo mundo, como um símbolo bem sacado lá da Globo, quer dar uma espiadinha, estimulando aquela parte nossa voyeur. E tem aqueles que querem lá a exibição. Um par não existe sem o outro, assim como o sadomasoquista, o exibicionismo e o voyeurismo. Não é à toa que teve um programa, acho que na década de 90, chamado No Limite. Fizeram até uma gravação aqui no Marajó. Reparem, tanto o Big Brother como todos os outros, eles têm uma estrutura de que só vence um. Então, qual é o movimento? Eu me uno em grupo com outras pessoas, mas no momento seguinte eu vou querer destruir aquele com que eu formei um vínculo. Então, isso é uma proposta autofágica. O ser humano come a si mesmo, destrói a si mesmo, é canibal. Tem uma dimensão canibalista nisso. O No Limite parecia mais interessante, porque eram dois grupos, aí tinha o Sol e a Lua, se eu não me engano, e eles se uniam e disputavam entre si, mas era mais canibalista ainda, porque depois que eu me unia com o meu grupo para destruir o outro, para me proteger do outro, e se para proteger fosse necessário destruir, eu destruiria, quando o nosso vencesse, nós íamos nos degladiar entre nós. O individualismo moderno continua aí presente, embora colocando o indivíduo na interdependência funcional com o outro. Ou seja, eu preciso ali do outro, então vou me unir com ele, mesmo que no momento seguinte eu possa atacá-lo. Ou seja, apenas protegido pela identidade mais ampla de uma formação, que é o grupo, que na verdade o grupo corresponde aos desejos de segurança, ao desejo de preservação da unidade ameaçada dos seus membros. Numa linguagem então psicanalítica, ele vai dizer: o grupo pode converter-se assim em objeto libidinal narcisicamente investido pelos seus membros. Eu invisto no grupo, mas não porque eu queira o grupo, eu quero o retorno para mim. Uma outra pista é acreditar nos grupos. Se eu não acreditar nos grupos, o David Zimmerman coloca isso como um dos atributos de um coordenador, acreditar nos grupos. Se eu não acreditar que o grupo é capaz, não adianta, eu vou querer resolver por ele. Eu vou querer dizer o que é que ele tem que fazer. E outra coisa, se eu acredito nos grupos, eu posso trabalhar os grupos como instrumento, como dispositivo de intervenção. Os grupos podem ser instrumento de diagnóstico, por exemplo. Os grupos podem ser instrumento terapêutico. Os grupos podem ser instrumentos educativos, de libertação, de transformação. Mas ele também pode ser um instrumento de manipulação e de dominação.
Hoje, pelas redes sociais, mais ainda, tá? Então, aqui nós temos uma imagem interessante da metamorfose da borboleta. Para isso, para sair desse lugar de que eu sei tudo, eu preciso romper com os paradigmas limitantes. E para eu me transformar, eu vou ter que abandonar aquele lugar que eu estou acostumado. Daí o sexto desafio, que é viver a dimensão grupal da interdisciplinaridade e das suas consequências. Hoje, dificilmente alguém trabalha sozinho, trabalha em equipe. Hospital, empresa, escola, qualquer instituição, você trabalha com equipe. Então eu preciso trabalhar essa dimensão da convivência com o outro, aceitar o não saber. E não tem porquê eu não perguntar algo que eu não sei. O sexto desafio, sexto e o sétimo juntos, é lidar com as equipes. Lideranças em geral. A gente fala das lideranças populistas que nós temos no nosso país há anos, há décadas, muitas lideranças populistas, mas nós temos também isso nas nossas equipes, lideranças centralizadoras, lideranças autoritárias, e isso nos remete ao outro desafio, que é destravar aquilo que eu chamo de comunicação Tupperware. É aquela hermeticamente fechada, né? Que não entra ar, não entra nada. Então, você tem o economês, o psicologuês, o mediquês, e dentro da psicologia nós temos ainda as abordagens. O oitavo desafio, nossa, olha só que imagem interessante, é o medo da perda da identidade profissional. A convivência numa equipe interdisciplinar nos faz isso, perder a identidade profissional. Aí a gente se amarra naquilo que nós aprendemos. Como é que age um psicólogo? O que é que faz um psicólogo? O que é que faz um médico? O que é que faz assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, nutricionista e etc. Nós seguramos o nosso território e aí não permitimos, porque temos medo de perder a identidade profissional. Vejam, não é eu buscar a diferenciação pelo medo de perder a identidade, porque no momento que eu compartilho com outra, minha identidade ela é transmutada, não vai ser mais a mesma que eu tinha, vai ser uma nova. Como na convivência com o grupo, quando eu aprendo com outro, eu não sou mais eu sou outra coisa. Então eu deixei de ser o que eu era para ser um outro, mas eu continuo sendo eu mesmo. O nono desafio é trabalhar em grupo, mas trabalhar com grupo. Trabalhar com grupo é perguntar para o outro assim: o que é que tu achas disso que ele está dizendo? Terminando, algumas pistas para o trabalho com grupo. Não serão 10 também, nem 9, menos. Primeiro, cuidar das relações. Falamos insistentemente que vivemos relações, vivemos nós. Então, cuidar das relações. Cuidar das relações em equipes, sobretudo as interdisciplinares. Não grupalizar, totalizando, como se o indivíduo não existisse. Tudo me refiro ao grupo, ao grupo, ao grupo, descaracterizando o indivíduo. Por outro lado, não individualizar, negando o grupo. Uma segunda pista é desenvolver a empatia e a tele. A empatia, do grego em, quer dizer dentro, patia, quer dizer pato e sofrimento, então é estar dentro do sofrimento do outro, né? Ali, com aquela pessoa, a empatia. E a outra é a tele, que o Moreno dizia que era a relação afetiva com o outro, com a pessoa do outro, não necessariamente com o que ele simboliza, mas com a pessoa mesmo. Essa imagem está repetida para dizer da importância entre a relação, a semelhança e a diferença. Nós vivemos uma sociedade marcada pela intolerância. Isso mostra então a necessidade de trabalhar as diferenças, valorizando aquilo que é particular. E valorizar o que é particular quando isso não descaracteriza ou não oprime. A outra pista é ter um horizonte utópico. Está falando de utopia. Utopia a gente nunca alcança. Não, o Saramago dizia que a utopia era algo que quando a gente se aproximava dela, quanto mais a gente se aproxima, mais ela anda para lá. Etimologicamente, vem de topos, que quer dizer lugar. A utopia
é um lugar que ainda não existe e que a gente está construindo. Então, a ideia de ter um horizonte utópico é que eu vislumbro algo no futuro e começo a construir agora. Então, eu faço da utopia um lugar tópico. Eu posso transformar e fazer uma topia, fazer da utopia uma topia. E a gente só faz isso fazendo, na prática, caminhando, andando, né? E sempre quando a gente alcança algo, a gente vai vislumbrar outra coisa, mas lá na frente, ainda bem, porque nós estamos vivos. Quando nós morremos, a gente deixa de sonhar, deixa de almejar, deixa de ter perspectivas. Para isso, a gente precisa buscar a mudança. E aí a gente vai falar então que é preciso acreditar no efeito cascata da mudança. Quando a gente começa a mudar, isso desencadeia um movimento interno e externo, que eu diria para vocês que não tem volta. Mudar e crescer dói, mas é uma dor que para, diferente da dor que permanece quando a gente fica fincando raízes no chão, né? Mas fincar raízes no chão, né, e não acreditar na mudança, isso tem a ver com compreender, aí saiu compreender, mas até poderia ser compreender também. Compreender os fenômenos psicológicos de um processo de mudança. Então vejam bem, trabalhar com grupo é entender que às vezes o grupo vai resistir. E às vezes a liderança do grupo também vai resistir, né? O Pichon Rivière vai dizer que o novo é ameaçador, e o novo desperta dois medos: o medo da perda e o medo do ataque. O medo de perder o que a gente já tem, o que a gente está acostumado, e o medo de ser atacado por esse novo. Então a mudança, ela exige esse trabalho de luta, abandonar as posições libidinais, aquelas que nós temos e que nos fazem ter determinado prazer, às vezes mesmo na dor, em prol de outros investimentos. Nós vamos construindo verdades que elas são datadas e às vezes temos dificuldade de mudar. Não é fácil, né? Não é fácil aceitar diferentes visões, repensar ou abandonar o imutável, o natural. Às vezes isso é intolerável, daí isso ser fonte de violência, de agressão. E por isso às vezes nós dizemos, como no melô da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, não quero mudar. Mais especificamente, a gente pode dizer, um passo importante para se trabalhar com grupos é desenvolver oficinas de trabalho como recurso para ativar a mudança. Nós podemos fazer oficinas de trabalho com as equipes, para ativar a mudança nas equipes. Ou seja, possibilita a equipe atuar de forma interdisciplinar, estimula a participação do grupo, e as atividades grupais são estratégias que permitem refletir e dialogar. Mais uma outra pista é que para isso é preciso trabalhar o compromisso pessoal, o compromisso grupal e institucional. É interessante que às vezes a gente está num grupo, aí alguém diz assim: ah, por mim tudo bem, a gente pode mudar. Aí o outro: por mim também, por mim também, por mim também. Vem cá, se todos querem mudar, por que a gente não muda? Porque a gente está esperando vir de fora. E a mudança não vem de fora. Se você pegar um ovo e quebrar, você mata o pintinho que estava lá dentro. A mudança, como a vida, vem de dentro. Agora, vem de dentro pela relação que estabelece com o que está fora. Pelo aquecimento, pela proteção, né? Às vezes até prematuramente você nasce, mas depois você adapta. Então é necessário desenvolver esse compromisso. Uma outra coisa importante: reunião sistemática de equipe. Como as equipes não reúnem? Por quê? Porque não dá tempo. Não tem tempo, não pode, não dá. Nós nos tornamos autômatos, mecânicos. Precisamos entender que reunião bem coordenada, com objetivo claro, sem divagação, sem ficar discutindo o sexo dos anjos, ela é necessária para as equipes. E elas têm que ser sistemáticas. E aí, pode ser para discutir caso, para fazer supervisão clínica institucional dos atendimentos, para avaliar os objetivos e metas do próprio grupo, pode ser através de um grupo de reflexão que permita a equipe se pensar e rever as suas próprias relações, porque às vezes, como diz o Bleger, as instituições sofrem dos mesmos problemas que se propõem a tratar. Então, se nós não pensamos as nossas relações, nós vamos reproduzir isso aqui. Essa é a sétima pista. Então, trabalhar
com a equipe, desenvolvendo a habilidade de acolher, de estabelecer vínculos de confiança e de cooperação, compreender que os processos de resistência fazem parte desse processo grupal e muitas vezes vão revelar um sofrimento. Quando alguém está com uma ferida e você vai tocar, ela põe a mão na ferida para proteger. Então nós não podemos dizer assim, fulano é resistente, esse grupo é resistente, como se fosse uma ofensa. A resistência é parte do processo. É um mecanismo de autoproteção. Agora, resiste por quê? Porque está com medo. Entender esse processo e mobilizar esse processo para acompanhar a passagem de uma dor permanente para uma dor temporária e depois o sair dessa dor. Então, ler os fenômenos institucionais, articular o que está acontecendo na instituição com a vivência do grupo e de cada membro da equipe. Então, eu participo de uma instituição. O que está acontecendo nessa instituição? O que isso tem a ver com minha equipe e o que isso tem a ver comigo? Fazer essa conexão é também um ponto importante. Compartilhar entre a equipe a construção de estratégias para intervenção, fazer um diagnóstico do potencial de cada um e do grupo. Sempre nós temos alguma coisa para aprender e para colaborar, o que cada um pode colaborar e fazer por si e pelo grupo. Essa foi a 8ª pista e nós temos aqui a seguinte questão. Quando a gente está falando disso tudo, a gente está falando de interdisciplinaridade. E o que a interdisciplinaridade coloca para a gente? A relação de poder. A interdisciplinaridade traz a relação de poder que se estabelece num grupo. E às vezes não se quer perder espaços. A saúde mental, por exemplo, perto de outras áreas da saúde, conseguiu avançar bastante no trabalho de equipe. Em outras clínicas, você não consegue avançar, porque o território está muito mais demarcado. No hospital é do médico, na escola é do pedagogo, em determinados locais é do assistente social. Onde é do psicólogo? A clínica. Ele com ele. E aí? Aí ele vai para um outro lugar e é mobilizado também nisso, porque ele era soberano, sozinho. Agora ele tem que dividir com os outros que não querem abrir espaço. Isso é também um trabalho de construção com o próprio grupo. Então vejam, aqui nós temos todo o processo grupal, ele provoca um conjunto de emoções, de fantasias e de afetos. Trabalhar com o grupo é tentar compreender o que está se passando com esse grupo. Trabalhar com o grupo é, de uma certa forma, caminhar na contramão dessa modernidade líquida, desse neoliberalismo que o Estado é mínimo e o eu é máximo. Há uma supervalorização do eu. Aprender a lidar com o não saber, com o conflito, com o individualismo travestido de individualidade. Parece o repórter que vai lá perguntar e diz, você acha que o individualismo cresceu? E ele está entrevistando na chuva com o guarda-chuva e o entrevistado lá tomando banho. Né? Então, essa grupalidade é uma das coisas importantes para a gente fechar. Eu queria terminar, eu coloquei aí um título de um poema, mas não vai ser esse não. Eu queria terminar com uma poesia que fala um pouco sobre o indivíduo. Quem sou eu, afinal? E como é que o grupo entra na construção da subjetividade e da individualidade. É um poema chamado Facetas. Pensando em quem sou eu, descobri facetas, vi caretas no espelho e me assustei. Não gostei do que vi. Achei que não eram minhas. Achei que eram mesquinhas, tão pequenininhas. Então, pintei a cara, fiz a barba, raspei as sobrancelhas, acendi centelhas, iluminando a escuridão que parecia não ser. Agora, descobri outras facetas ditas pelo outro, olhando no olho. Travei-me nas trajetórias, fiz histórias, contei histórias, fui cúmplice de outras trajetórias que me incomodaram, me desinstalaram, me fizeram sofrer, mas me provocaram, me enriqueceram. Fui o que sou, transformei-me no que não imaginava. Agora, construo trajetórias coletivas, junto com outros. Aprendi linguagens, arrisquei novos dialetos,
saí do conhecido e me assustei. Depois, me acalmei ao me ver inteiro e ser uma outra pessoa sendo eu mesmo. Facetas mil, facetas, caretas, engraçadas, assustadoras, serenas. Mas todas são minhas, com rugas e marcas, com risos e dores, esperanças e dissabores. Quero ter mais facetas, viver mais papéis, sair dos quartéis, das caixas aprisionantes, mesmo com frio na barriga, com susto e pavor. Olho para frente e creio no presente, que conhecendo o passado, transforma o futuro que vai chegar. É isso. Obrigado pela atenção de vocês.